E se eu te dissesse que tudo o que você ouviu sobre o sofrimento está errado? Que você não precisa cair no abismo para despertar, nem viver em guerra consigo mesmo para se sentir vivo. Hoje, vou-te mostrar uma perspectiva radicalmente diferente, baseada em dados, não em dogmas, em clareza, não em misticismo. Prepare-se para questionar tudo o que você acreditava sobre a dor, a profundidade e o crescimento pessoal. Isto não é mais um discurso motivacional nem uma sessão de autoajuda. É um chamado para despertar com inteligência, viver melhor, tomar o controle real do seu bem-estar. Então inscreva-se agora, ative o sininho e fique até o final, porque o que vou compartilhar com você pode mudar não apenas a forma como você entende o sofrimento, mas como decide viver a partir de hoje. Você me pergunta como é possível viver sem sofrimento. Mas antes de responder, deixe-me dizer algo fundamental. Não se trata de eliminar o sofrimento, e sim de compreender seu propósito. Porque o sofrimento é o mensageiro do que ainda não foi resolvido, a linguagem da alma que grita quando nos afastamos do nosso centro. Não se pode transcender aquilo que não se enfrentou. Muitos tentam evitar a dor, a reprimem ou a projetam no mundo. Mas isso apenas alimenta a sombra. Você já observou como sua mente luta constantemente entre o que você é e o que deveria ser? Essa tensão interna é o campo de batalha onde nasce o sofrimento. E é justamente aí que começa o caminho. O caminho não está fora. Você não o encontrará em promessas religiosas nem em fórmulas espirituais empacotadas. O caminho é seu, intransferível. É a trilha do autoconhecimento, do confronto com aquilo que você rejeita em si mesmo. Ensinam-nos a ser fortes, a não chorar, a não demonstrar medo. Dizem-nos que sentir é fraqueza, que vulnerabilidade é perigosa. E assim, nos protegemos com máscaras. Mas cada máscara que usamos é mais uma distância entre nós e nosso eu autêntico. E o sofrimento surge quando essa distância se torna insuportável. Quer viver sem sofrimento? Então comece tirando as máscaras. Olhe para si com total honestidade. Sem julgamentos. Sem culpa. Reconheça a sua sombra. Esse monstro que você teme é apenas uma parte de você que não foi ouvida. Sua sombra não é sua inimiga. Ela é a guardiã do limiar. Quando você a encara nos olhos e a integra, deixa de ser escravo de seus impulsos. Torna-se dono da sua energia. Esse é o início da liberdade. E quando se é livre por dentro, o sofrimento perde seu veneno. A dor do mundo não desaparece, mas já não te despedaça, porque você a compreende. Você a atravessa com consciência. Transforma-a em significado. Mas esse trabalho não é fácil. Ninguém pode fazê-lo por você. Exige coragem. A coragem de enfrentar suas contradições. De reconhecer seus ciúmes, sua raiva, seu medo de não ser amado. Exige voltar à origem, à ferida infantil, à voz que te disse que você não era suficiente. Lembra-se desse momento. Às vezes não lembramos com clareza, mas a emoção permanece ali, como uma semente escura que germina em cada relação, em cada fracasso, em cada auto-engano. Essa semente é a raiz do sofrimento. Mas também é a porta de entrada para o inconsciente. Não vou te dizer que ilumine tudo. Isso não é possível. Mas você pode estabelecer um diálogo com suas trevas. Pode sentar-se para ouvir o que essa parte de você quer dizer. E, pouco a pouco, algo acontece. Você se reconcilia com o seu passado, com sua humanidade, com seus erros. E ao fazer isso, o sofrimento já não te divide, mas te une. Une você a si mesmo. E nessa união surge a paz. Há algo mais. Muitos acreditam que o sofrimento termina quando conseguem controlar a vida. Quando têm sucesso, amor, reconhecimento. Mas isso é outra ilusão. Nada externo pode te dar aquilo que você não cultivou internamente. Não se trata de ter, mas de ser. Ser você mesmo. Alinhado. Honesto. Íntegro. E isso só acontece quando você para de fugir. O caminho interior para uma vida sem sofrimento não é uma fuga da dor, mas uma transformação dela. É transformar a ferida em sabedoria. É compreender que o sentido da vida não está em evitar o conflito, mas em atravessá-lo com consciência. É escolher viver na verdade, mesmo que doa, porque só na verdade a alma encontra descanso. Eu vi almas torturadas que finalmente encontraram descanso. Não porque alguém as salvou, mas porque elas mesmas ousaram descer. Tocar o fundo do abismo. E ali, no meio da escuridão, encontraram uma chama. Uma pequena chama que dizia: estou aqui.
Esse fogo é o Self, seu centro, sua essência. Quando você o encontra, já não se sente só, mesmo no silêncio. Já não teme o sofrimento, porque sabe que ele não pode te destruir. Você voltou para si, voltou para casa. Se você realmente deseja se libertar do sofrimento, então comprometa-se consigo mesmo. Não com a imagem que mostra ao mundo, não com as expectativas dos outros, mas consigo, com o que sente, com o que intui no mais profundo de seu ser. Essa fidelidade à sua alma é o que te redime, porque a alma não sofre pela dor, mas pela traição. E a traição mais devastadora é aquela que cometemos contra nós mesmos. Seja paciente. Seja gentil consigo mesmo. Não julgue suas quedas. Não idealize sua cura. Apenas caminhe. Um passo. Depois outro. Converse com sua solidão. Abrace sua tristeza. Olhe para seu medo com ternura. E cada vez que fizer isso, estará um pouco mais livre. Não porque o sofrimento tenha desaparecido, mas porque ele já não te domina. Você aprendeu a habitar-se. E quando alguém se habita, encontra uma serenidade que não depende do mundo. Uma serenidade profunda, silenciosa, inabalável. Frequentemente me perguntam se existe um destino ao qual chegamos quando fazemos o trabalho interior. Se há um ponto em que tudo se encaixa, onde cessam os conflitos, onde finalmente encontramos paz perpétua. A resposta não é simples. Não existe um destino fixo, mas sim uma relação diferente com a jornada. O ser humano que desceu ao seu abismo e retornou não é aquele que eliminou o caos, mas aquele que aprendeu a mover-se em meio a ele com dignidade. Ele não tenta controlar tudo, mas busca estar presente em tudo. Essa presença é a forma mais elevada de consciência. Nossa cultura venera a velocidade, a solução imediata, a promessa fácil. Mas a alma é lenta, profunda, paciente. Você não pode arrancar suas verdades. Precisa merecê-las. E isso exige que renuncie às respostas absolutas. Que aprenda a habitar a pergunta: quem sou eu? O que me habita? Por que repito essa dor? Quando você se faz essas perguntas com humildade, e não com a urgência de resolver, algo se abre dentro. A vida começa a se revelar como um símbolo, não como um problema. O sofrimento não revela apenas nossa ferida, mas também nossa relação com a própria vida. Se a vida for vista como uma guerra constante, cada dificuldade será uma ameaça. Mas se for compreendida como um processo alquímico, cada dor se torna uma oportunidade de transformação. Isso não é romantismo. É o resultado de olhar para os próprios desastres com os olhos da alma, e não apenas com a lógica do ego. Aquele que conheceu a verdadeira dor tem dois caminhos: endurecer-se ou expandir-se. O primeiro leva à amargura. O segundo, à compaixão. E só quem conheceu a compaixão por si mesmo pode olhar para os outros sem julgamento. É aí que começa a cura coletiva, quando deixamos de exigir perfeição de nós mesmos e nos permitimos ser reais. Só então podemos amar, não a partir da carência, mas da plenitude. E esse amor é remédio. Tenho observado que muitas pessoas vivem presas a narrativas herdadas. Histórias que não são suas, mas que adotaram como verdades. A família, a sociedade, a religião, todos nos entregam moldes. Mas chega um ponto no caminho interior em que esses moldes já não servem. É preciso rompê-los. E romper dói, porque implica decepcionar aqueles que esperam algo de você. Mas a fidelidade à alma é mais importante do que a obediência ao sistema. Você não veio para cumprir expectativas alheias. Veio para encarnar sua verdade. Essa verdade não se impõe. Ela se descobre, se cultiva. E nesse processo, tornamo-nos mais humanos, mais humildes, mais presentes. A alma que atravessou sua noite escura não busca ter razão. Busca compreender. Não se agarra a ideologias, pois viu como todas podem ser máscaras do medo. Em vez disso, busca autenticidade. Busca coerência entre o que sente, o que pensa e o que faz. Essa coerência é o que traz descanso. Não a ausência de problemas, mas a presença de integridade. E mesmo assim, haverá dias escuros. Porque a vida é cíclica. A sombra não desaparece, ela muda de forma. Mas já não assusta como antes. Porque você a conheceu. E porque sabe que atrás de cada sombra há uma parte sua querendo nascer. Esse nascimento é contínuo. Não se trata de alcançar uma versão definitiva de si mesmo,
mas de manter-se aberto ao mistério do que ainda pode vir a ser. Essa abertura é a verdadeira liberdade. Assim, viver sem sofrimento não significa viver sem dor, mas viver sem a resistência que transforma a dor em sofrimento. É permitir que a dor cumpra a sua função sem torná-la identidade. É atravessá-la, aprender com ela e deixá-la ir. Essa é a alquimia interior. E tudo começa quando você para de fugir. Quando você se detém, respira e escolhe olhar para si, não como um problema a ser resolvido, mas como um universo a ser explorado. Porque no fim, tudo o que sua alma pede é que você a escute. E quando o faz, já não precisa fugir, nem lutar, nem fingir. Pode simplesmente estar. E nesse estar, nessa presença simples e profunda, o sofrimento perde seu nome. Já não é inimigo, mas mestre. E você, enfim, torna-se inteiro. Na profundidade da alma humana existe um anseio que não pode ser ignorado. O anseio por totalidade. Não falo de perfeição, essa ilusão do eu ideal que tanto sofrimento nos causa. Falo de totalidade, que implica aceitar tudo o que somos, mesmo aquilo que não compreendemos ou que nos causa vergonha. Somente quando o ser humano se permite ser completo, deixa de se fragmentar. E é essa divisão interna, essa cisão entre o que mostramos e o que reprimimos, que mantém vivo o sofrimento. Muitas vezes, a mente racional tenta eliminar aquilo que não pode controlar. Mas o inconsciente não se guia pela lógica. Ele se guia por símbolos, por imagens, por emoções antigas que emergem sem aviso. Negar isso é negar a si mesmo. E cada vez que você faz isso, a alma se retrai um pouco mais, até que um dia você acorda com uma sensação de vazio que nenhuma conquista pode preencher. Não se trata de encontrar mais respostas, e sim de aprender a sustentar o mistério. Sustentá-lo com dignidade, com amor. O caminho para uma vida sem sofrimento não é feito de certezas, mas de entrega. Entrega não como resignação, mas como abertura radical ao presente. Ao presente real, não idealizado. Esse presente em que às vezes há dor, mas também há beleza. Em que há incerteza, mas também descoberta. Quantas vezes você esteve diante de uma perda e mesmo assim, algo em você despertou? É isso que tento apontar. Não se trata de evitar a queda, e sim de aprender a cair com consciência. Existe uma sabedoria que só se alcança quando tudo foi perdido. Quando a estrutura que sustentava sua identidade desmorona, o que resta é a possibilidade de encontrar a si mesmo, não como ideia, mas como experiência viva. Essa experiência é simples, silenciosa, humilde. Não precisa se defender. Não compete. Não se justifica. Apenas é. E nesse ser, nessa aceitação radical do que se é, nasce a verdadeira paz. Tantas vezes buscamos sentido fora, sem ver que a vida nos fala de dentro. Cada emoção que nos incomoda, cada conflito que evitamos, cada relação que nos sacode, é um convite a olhar mais fundo. A deixar de viver na superfície das coisas. Porque, nas profundezas, a alma não quer ter razão. Quer ser livre. Livre dos condicionamentos, dos medos herdados, das culpas não resolvidas. E essa liberdade não se conquista. Ela se permite. Talvez o ato mais revolucionário do ser humano moderno seja aprender a estar consigo mesmo sem fugir. Silenciar o ruído. Sentar-se em silêncio. Ouvir sua própria respiração, sua própria dor, seu próprio desejo. Não para resolvê-los, mas para reconhecê-los como partes legítimas da experiência humana. Nessa presença sem julgamento, nasce algo novo. Não é uma solução, é uma transformação. Não é uma resposta, é uma revelação. Você descobre que não está quebrado, que nunca esteve. Apenas havia esquecido como se escutar. E quando isso acontece, tudo muda. Muda a forma como você ama, porque já não ama a partir da carência, mas da abundância. Muda a forma como você trabalha, porque já não busca validação, mas expressão autêntica. Muda a forma como você vive, porque já não se guia pelo medo, mas pelo sentido. Esse é o fruto do trabalho interior. Uma vida coerente, não perfeita. Uma vida sincera, não ideal. Claro que a sombra continuará aparecendo. Os antigos padrões voltarão a bater à porta. Mas já não terão o mesmo poder. Porque você mudou. Porque você sabe que não é seus pensamentos, nem suas emoções, nem seus erros. Você é o espaço que os contém. E esse espaço é inviolável, intocável, sagrado. É a partir dele que se vive sem sofrimento.
Não porque não haja dor, mas porque a dor já não te separa de si mesmo. Você perceberá que a verdadeira espiritualidade não está nos altares nem nos dogmas, mas em cada ato de honestidade consigo mesmo. Em cada vez que você escolhe não se trair. Em cada momento em que decide não ceder ao medo. Essa fidelidade silenciosa, persistente e amorosa é o que cura. Não há outro segredo. Apenas uma intimidade profunda com o seu ser. No fim, esse caminho não te afasta do mundo. Ao contrário, te devolve a ele com um novo olhar. Você já não precisa que as coisas sejam diferentes para estar em paz. Já não luta contra a vida, mas flui com ela, com a confiança de quem encontrou a si mesmo e descobriu que o essencial não pode ser perdido. Porque o essencial, sempre, esteve dentro de você. Quando falamos em curar o sofrimento, não estamos nos referindo a eliminar as feridas, mas a lhes dar um lugar. A alma humana não se liberta apagando o passado, mas reconciliando-se com ele. Cada fragmento que negamos, cada emoção que foi enterrada viva, espera ser redimido, não pelo julgamento, mas pela compreensão. E essa compreensão não é um ato intelectual, e sim um gesto de amor. Amor não como emoção romântica, mas como presença real, como a vontade de estar com o que é, mesmo quando incomoda. No fundo, o sofrimento é a distância entre o que vivemos e o que não aceitamos viver. É a luta constante para manter uma imagem de controle quando, na verdade, a vida é incontrolável. E só quando soltamos essa ilusão é que começamos a conhecer a verdadeira serenidade. Serenidade não é calma superficial, é profundidade. Não depende do externo, mas de uma raiz interna que cresce quando deixamos de fingir. Porque fingir esgota. Sustentar máscaras cansa. E cada vez que fingimos, nos afastamos de nós mesmos. Por outro lado, quando alguém se atreve a se mostrar como é, algo muda. Não no mundo, mas na relação que temos com ele. Já não se trata de agradar, de convencer, de se encaixar. Trata-se de habitar-se com tanta autenticidade que o mundo ou se adapta ou se afasta. E ambas as coisas estão bem. Porque já não buscamos aprovação. Buscamos verdade. E a verdade tem um peso diferente. Não se grita. Não se impõe. Sustenta-se em silêncio, como uma raiz antiga que atravessou as camadas do medo e tocou o essencial. Ao longo dos anos, vi que o que mais alivia a alma não é encontrar soluções, mas sentir-se visto. Sentido. Compreendido em profundidade. E isso começa quando você mesmo se olha sem julgamento. Quando pode dizer, é isso que sou, com minha luz e minha sombra, e estou disposto a me conhecer sem ódio. A partir daí nasce a verdadeira compaixão. Não uma compaixão condescendente, mas uma compaixão sábia, que entende que todos nós, no fundo, estamos fazendo o melhor que podemos com o que sabemos e com o que vivemos. Essa consciência não elimina o conflito, mas transforma a forma como nos colocamos dentro dele. Já não reagimos a partir da ferida, mas respondemos a partir da consciência. Já não buscamos culpados, buscamos causas. E ao encontrar essas causas, deixamos de repetir os mesmos ciclos. Porque compreender, verdadeiramente compreender, é começar a se libertar. O inconsciente deixa de dominar quando o tornamos consciente. E esse ato, aparentemente pequeno, tem um poder imenso. É aí que começa o despertar. Sabe quando o sofrimento começa a desaparecer? Quando deixamos de nos definir por ele. Quando paramos de dizer eu sou assim como se nossas feridas fossem sentenças. Não somos nossas feridas, somos o que fazemos com elas. Somos a possibilidade de transformá-las em conhecimento, em arte, em vínculo. Cada cicatriz pode ser uma porta, se tivermos coragem de atravessá-la. Mas, para isso, é preciso deixar de temer a escuridão. A escuridão não é o fim. É o início do caminho verdadeiro. Nela não se enxerga com os olhos, vê-se com a alma. E a alma tem sua própria linguagem. Uma linguagem que não compreende pressa nem sucesso. Compreende símbolos, intuições, silêncios. Por isso, às vezes, precisamos calar para ouvir o que a vida tenta nos dizer. Não pelo ruído da mente, mas pelo sussurro profundo do ser. E quando finalmente ouvimos, compreendemos algo essencial, que a vida não está em dívida conosco. Que não há um destino predeterminado que devamos alcançar. Que tudo é movimento, exploração, possibilidade. E que, dentro dessa dança, o mais sábio que podemos fazer é estar presentes. Presentes com o que há, com o que somos. Sem máscaras. Sem necessidade de explicações. Apenas presença. A partir dessa presença,
o sofrimento deixa de ser peso e se torna energia. Energia que pode ser canalizada, que pode se transformar, que pode ser colocada a serviço de algo maior. Talvez uma arte, talvez um ofício, talvez uma relação sincera. Porque, no fim, não se trata de fugir da dor, mas de transformá-la em sentido. E quando isso acontece, quando a vida ganha sentido, ela já não pesa. Ela nos sustenta. Esse é o verdadeiro segredo de uma vida sem sofrimento. Não negá-la, mas vivê-la com a alma. E a alma não busca certezas, busca integridade. Não busca segurança, busca coerência. E se você aprender a caminhar em coerência consigo mesmo, mesmo que o mundo trema, você permanecerá firme. Não porque não haja medo, mas porque aprendeu a atravessá-lo. E atravessá-lo, meu querido, é a forma mais pura de liberdade. Há uma tendência persistente na história do pensamento humano de glorificar o sofrimento, de apresentá-lo como um limiar necessário para o crescimento espiritual ou psicológico. Mas me permita discordar. De uma perspectiva racional, científica e baseada em dados, o sofrimento não enobrece. Ele apenas limita. Não desperta uma essência superior, interrompe processos, distorce percepções e, em muitos casos, perpetua ciclos de disfunção que poderiam ter sido evitados com clareza intelectual e um ambiente saudável. A história do progresso humano é a história da redução do sofrimento. As vacinas, o saneamento básico, o Estado de Direito, a educação universal, todos são mecanismos que libertaram a humanidade de formas desnecessárias de dor. Não foi a contemplação do abismo que gerou esses avanços, mas sim a capacidade de compreender, analisar e agir racionalmente sobre as causas do sofrimento. Essa é a verdadeira superação. Não olhar para dentro com melancolia introspectiva, mas olhar para o mundo com lucidez e agir com responsabilidade. Você me fala da alma, do símbolo, do inconsciente. Eu prefiro falar de redes neurais, de vieses cognitivos, de evolução biológica. O sofrimento é uma função adaptativa, um mecanismo que nos alerta sobre danos, perdas ou ameaças. Seu valor está no sinal, não no drama. Uma vez identificada a causa, o passo seguinte não é abraçar a ferida, mas resolver o problema. E para isso, precisamos de pensamento crítico, não de romantismo doloroso. A ideia de que a sombra interior contém uma espécie de sabedoria mística é atraente, mas ingênua. Na maioria das vezes, nossa sombra é simplesmente o resultado de erros de processamento, aprendizados defeituosos ou traumas que podem, e devem, ser corrigidos com intervenções concretas, terapia comportamental, ambientes estáveis, nutrição adequada, educação emocional. O que precisamos não é descer às profundezas da psique com velas acesas, mas iluminá-la com dados e raciocínio. O sofrimento desnecessário não é nobre. É uma falha. Um sinal de que algo está errado e precisa ser corrigido. E não precisamos espiritualizar esse mal-estar. Basta vê-lo pelo que é, um sinal biológico de desajuste. O que trouxe maior bem-estar ao ser humano não foi a introspeção filosófica, mas os avanços cumulativos do conhecimento científico. Foi a ilustração, não o mito. Foi o progresso baseado em evidências, não a exploração simbólica, que nos permitiu viver mais, melhor e com menos dor. Muitos confundem profundidade com escuridão. Mas a clareza é muito mais difícil de alcançar do que o enigma. Pensar com clareza, com base em evidências, sem cair na tentação das grandes narrativas internas, é um ato profundamente filosófico. E embora nos atraia a ideia de que a dor transforma, a verdade é que a maior parte do sofrimento gera retraimento, ressentimento e disfunção. Somente em condições muito específicas e com suporte adequado, pode servir como catalisador. E mesmo assim, não por sua natureza, mas apesar dela. E quanto à autenticidade? A autenticidade não se encontra cavando nas profundezas de si mesmo como se houvesse um eu essencial esperando ser descoberto. Somos sistemas abertos, adaptativos, moldáveis. Nosso eu é mais processo do que substância, mais relação do que essência. E justamente por isso, temos a capacidade de mudar, de melhorar, de nos redesenhar por meio de boas práticas, ambientes estimulantes e relações nutritivas. Não através do enclausuramento. Por isso, convido você a considerar uma vida sem sofrimento não como uma utopia impossível, mas como uma meta amplamente alcançável, se deixarmos de glorificar o escuro e começarmos a valorizar o evidente. Cada sistema que funciona bem, cada sociedade que reduziu a violência, cada cultura que aposta na ciência e no humanismo, o fez não graças a uma jornada interior, mas graças a políticas públicas, inovação tecnológica e vontade de progresso coletivo. Você não precisa se reconciliar com sua sombra. Você precisa de informação, autoconhecimento baseado em evidências,
estratégias eficazes e um ambiente que favoreça seu bem-estar. A beleza não está na dor. Está na clareza. Está na possibilidade de construir uma vida boa com o melhor da nossa razão, com o mais refinado do nosso pensamento, com o mais humano da nossa cooperação. O sofrimento, na maioria dos casos, pode e deve ser eliminado. E essa, acredite, é uma causa verdadeiramente moral. Insistir que o sofrimento tem um propósito oculto ou uma nobreza implícita é perpetuar uma visão arcaica do ser humano. Essa concepção foi fomentada por séculos por sistemas de pensamento que careciam de ferramentas para compreender as causas reais do mal-estar. Mas hoje, com o conhecimento acumulado pelas neurociências, pela psicologia empírica e pelas ciências sociais, já não precisamos recorrer ao misticismo para explicar a dor. Podemos identificar padrões, mecanismos, condições objetivas e contextos que a provocam e agir sobre eles. Se o sofrimento nos humanizasse, seríamos uma espécie composta por santos. Mas a história mostra o contrário. Populações submetidas à dor extrema tendem a reproduzir ciclos de violência, repressão e ressentimento. O que nos torna mais humanos não é o sofrimento em si, mas a capacidade de construir ambientes nos quais ele seja reduzido. E isso exige pensamento claro, planejamento racional e ação política eficaz, não explorações poéticas da alma. A tendência de romantizar o sofrimento vem muitas vezes de uma narrativa estética mais do que ética. Confunde-se profundidade com escuridão, complexidade com obscuridade. Mas a verdadeira profundidade está em compreender o funcionamento do mundo com precisão. E essa compreensão não exige se entregar à sombra, mas iluminar o terreno com dados, análise e raciocínio. Não é o oculto que salva, mas o evidente, quando reconhecido e aplicado com rigor. Nossa biologia não nos condena ao sofrimento. Ao contrário, ela é projetada para buscar o bem-estar, para evitar a dor. O sofrimento prolongado interrompe funções cognitivas, reduz a capacidade de empatia e compromete a saúde física. Não há glória nisso. Sim, pode haver resistência e capacidade de adaptação, mas isso não transforma a dor em virtude. É um mal necessário, às vezes, mas não um bem em si. E qualquer sociedade moralmente madura deve se empenhar para minimizá-lo. Hoje sabemos, por exemplo, que os transtornos mentais não são fantasmas simbólicos, mas desequilíbrios neuroquímicos influenciados por fatores genéticos, ambientais e sociais. Eles não se curam com introspeção espiritual, mas com intervenções médicas, terapias estruturadas e políticas públicas que combatam a pobreza, a insegurança e o isolamento. Não é necessário interpretar sonhos quando podemos intervir diretamente sobre as causas reais do sofrimento. A visão do eu como uma entidade essencial que deve ser descoberta nas profundezas é sedutora, mas equivocada. O eu não é uma essência imutável, mas uma construção dinâmica que se forma na interação constante com o ambiente, com as ideias, com a cultura. Mudamos à medida que aprendemos. Por isso, o desenvolvimento pessoal não consiste em escavar o passado simbólico, mas em aplicar novas estratégias, adquirir habilidades e expor-se a experiências que ampliem nosso repertório cognitivo. Um indivíduo que passa menos tempo na ruminação introspectiva e mais na ação racional tende a alcançar níveis mais altos de bem-estar. E isso não é uma afirmação poética, é uma constatação empírica. A felicidade não é uma epifania espiritual, mas um estado provável quando certas condições são atendidas. Vínculos saudáveis, senso de propósito, percepção de controle, ambiente estável, boa saúde. Nada disso requer mitologias interiores. Requer um projeto de vida inteligente. Por isso, proponho uma ética da lucidez. Uma forma de viver em que o objetivo não é interpretar cada sombra, mas evitar que elas se formem. Onde o conflito interno não é sacralizado, mas estudado, contextualizado e gerido. Isso não é negar a existência da dor, é negar a ela a autoridade moral para nos definir. O sofrimento não é uma mestra sábia. É uma falha do sistema que devemos corrigir, não venerar. As ideias importam. E a ideia de que a dor transforma positivamente, se não for bem matizada, perpetua dinâmicas de sacrifício desnecessário. Em vez de buscar sentido naquilo que nos machuca, por que não redirecionar nossa atenção para o que funciona, para o que constrói, para o que promove o florescimento humano? Não precisamos de mártires interiores. Precisamos de cidadãos lúcidos, com ferramentas e modelos para otimizar sua existência. Este é o grande ponto de virada. Não se trata de reconciliar-se com o sofrimento. Trata-se de superá-lo. Não com preces ou rituais, mas com conhecimento, educação, saúde pública e pensamento crítico. A verdadeira vida boa não é aquela que rasteja pelos túneis da introspeção eterna, mas a que emerge, clara, orientada, baseada naquilo que podemos demonstrar e aplicar.
A maturidade não está em tolerar a dor com resignação, mas em construir vidas em que ela não seja necessária. Quando examinamos a história a partir de uma perspectiva ampla, observamos uma tendência clara. O bem-estar humano aumentou à medida que nos afastamos de narrativas introspectivas carregadas de culpa, redenção e escuridão, e nos aproximamos do pensamento racional, da evidência empírica e da cooperação institucional. Essa mudança não foi um acidente, mas o resultado de uma evolução intelectual e cultural sustentada. O progresso não é uma utopia, é uma realidade mensurável. E o motor desse progresso tem sido a lucidez, não o sofrimento. É compreensível que as pessoas busquem significado em sua dor. Isso é uma resposta humana. Mas isso não implica que a dor, em si, contenha verdade ou iluminação. O que nos permitiu avançar como espécie não foi o sofrimento, mas sim sua redução sistemática por meio de soluções racionais. Pensemos na medicina. Não nos curamos com metáforas, e sim com antibióticos. Pensemos na educação. Não crescemos intelectualmente enfrentando a escuridão interna, mas sim acessando informações claras e confiáveis. É curioso como certos discursos continuam exaltando a profundidade psicológica como forma de redenção pessoal, quando os dados mostram que o bem-estar subjetivo se correlaciona muito mais com fatores simples e observáveis: relacionamentos estáveis, saúde física, segurança econômica e liberdade pessoal. Esses fatores não exigem cavar no íntimo em busca de demónios pessoais. Exigem organização social, políticas públicas eficazes e habilidades práticas. O que propomos a partir dessa visão não é uma negação do mundo emocional, mas sim sua integração com o conhecimento. Emoções bem reguladas não se alcançam mergulhando infinitamente em traumas passados, mas desenvolvendo hábitos saudáveis, aprendendo a pensar com clareza e cultivando ambientes afetivos positivos. O mito do eu ferido que precisa ser salvo tem alimentado muitas falsas terapias e discursos esotéricos que prometem transformação, mas perpetuam confusão. Diante disso, precisamos de uma filosofia pública que prioriza a razão, a ciência e a compaixão informada. Uma filosofia que não veja o sofrimento como escola, mas como obstáculo. Que não o espiritualize, mas o diagnostique. A dor emocional tem causas. Nem todas são internas. Muitas são estruturais: pobreza, desigualdade, violência, ignorância. E a solução para essas causas não virá por meio de uma jornada mística, mas por meio de ação concreta, política e coletiva. Há quem argumente que a dor desperta consciência, que sem ela não evoluiríamos. Mas a história também mostra que conforto, paz e liberdade intelectual deram origem às maiores expressões de criatividade, inovação e altruísmo. Não precisamos estar quebrados para sermos profundos. Podemos ser lúcidos, felizes e, ainda assim, conscientes da fragilidade humana. De fato, essa combinação talvez seja o maior sinal de maturidade. É possível uma vida sem sofrimento? Não totalmente, é claro. Somos organismos biológicos finitos, expostos ao acaso. Mas é possível, sim, uma vida em que o sofrimento não seja glorificado, não seja o eixo narrativo da nossa identidade, não seja a desculpa para o estancamento. É possível construir vidas em que a prioridade seja o florescimento, não a expiação. A ética do futuro será uma ética baseada no conhecimento, não na penitência. Uma ética em que o desenvolvimento pessoal não se mede pelo quanto se sofreu, mas pelo quanto de bem-estar se é capaz de gerar ao redor. Não se trata de invalidar a experiência da dor, mas de colocá-la em contexto. E nesse contexto, a dor é um sinal, não uma filosofia. Portanto, convido você a imaginar outra narrativa. Uma em que o eu não é uma ferida, mas um projeto. Uma narrativa onde a introspeção é útil, mas não suficiente. Onde o que importa não é o quão fundo você desceu, mas o quão bem construiu sua vida na superfície. Onde o sentido não é buscado na sombra, mas na clareza. E onde a maturidade consiste, não em aceitar a escuridão como mestra, mas em deixar de precisar dela para sentir que se viveu intensamente. Existe uma necessidade humana profunda de contar histórias. Mas o problema surge quando as histórias que contamos nos prendem ao sofrimento em vez de nos libertar dele. O mito do sofrimento redentor tem sido um dos relatos mais poderosos e persistentes da história da humanidade. E, no entanto, quando observado pela lente crítica do pensamento iluminista, revela-se como uma narrativa funcional para a resignação, não para a transformação. Não precisamos de relatos que dignifiquem a dor, precisamos de soluções que a superem. O verdadeiro avanço humano ocorreu quando as pessoas decidiram não aceitar o sofrimento como inevitável, mas sim como um problema a ser resolvido. Não foi a contemplação da dor que erradicou doenças como a varíola, mas a compreensão científica de suas causas e a criação de vacinas.
Não foi a introspeção simbólica que reduziu a violência interpessoal, mas o fortalecimento das instituições democráticas e a ampliação dos direitos. Cada passo em direção a uma sociedade mais justa foi uma aposta na lucidez, não no sacrifício. Sofrimento não é o mesmo que complexidade. Podemos ter uma vida rica, desafiadora e até transformadora, sem precisar padecer. Na verdade, muitos dos grandes pensadores, artistas e cientistas desenvolveram seu potencial não por estarem mergulhados em tormentas internas, mas graças a contextos que promoveram o aprendizado, a curiosidade e a estabilidade emocional. As ideias florescem em condições de abertura, não de angústia. Por isso, insisto em um novo humanismo. Um que valorize o conhecimento acima da intuição mística, a prevenção acima da resignação, a clareza acima da épica do caos. Esse humanismo não nega as emoções, mas as compreende em seu contexto neurobiológico e sociocultural. Não romantiza o trauma, mas o trata. Não transforma a ferida em bandeira, mas a cura com métodos eficazes. Porque o objetivo não é sofrer com estilo, e sim viver com sentido. Também é hora de rever nossa noção de profundidade. Durante muito tempo, associou-se o profundo ao críptico, ao doloroso, ao inconsciente. Mas e se a verdadeira profundidade estiver na transparência, no que é articulado, no que podemos compartilhar e compreender com os outros sem recorrer a simbolismos obscuros? A lucidez também é profunda. A simplicidade, quando bem fundamentada, é revolucionária. O mundo precisa de menos heróis caídos e mais cidadãos responsáveis. Menos buscas espirituais individuais e mais compromisso com o bem-estar coletivo. Porque grande parte do sofrimento pessoal tem raízes sociais. E tentar resolvê-lo apenas com jornadas interiores é uma forma de evasão. A ansiedade, a solidão, o desenraizamento não são apenas sintomas internos. São respostas racionais a ambientes hostis, hipercompetitivos e emocionalmente negligentes. Não se curam com metáforas, mas com estruturas concretas. Sob essa perspectiva, o caminho para uma vida com menos sofrimento não está em olhar para trás, nem em cavar para dentro, mas em olhar para frente, para o que ainda podemos construir. Trata-se de redesenhar nossas instituições, nossas relações, nossos hábitos com base naquilo que comprovadamente funciona. A ciência do bem-estar não é uma ilusão positivista. É um campo cada vez mais rigoroso que une psicologia, economia, neurociência e filosofia prática. E suas conclusões são claras. É possível viver melhor com base em evidências. Portanto, o convite não é para se reconciliar com a dor, mas para superá-la ativamente. Parar de buscar sentido onde não há e começar a criá-lo com ações concretas. Deixar de depender da introspeção como único caminho e ampliar seu horizonte com educação, diálogo, participação. Porque o eu não é um templo a ser redescoberto, é uma ferramenta a ser desenvolvida. E a vida boa não é aquela que encontra sentido no abismo, mas aquela que constrói pontes, dia após dia, rumo a algo maior. Por fim, renunciar à glorificação do sofrimento não é negar a profundidade humana. É honrá-la com maturidade. É compreender que a compaixão se fortalece mais na cooperação do que no martírio, que o amor próprio cresce mais na ação racional do que na dramatização emocional. Podemos ser sensíveis, conscientes, plenos, sem necessidade de viver presos à sombra. A verdadeira evolução não é espiritual, é intelectual, ética e social. E seu motor é a luz da razão. Chegando até aqui, fica claro, você não precisa sofrer para ser profundo, nem se quebrar para se tornar sábio. O sofrimento não é um caminho sagrado, é um desafio que podemos compreender, reduzir e, muitas vezes, evitar. Vivemos numa era em que o conhecimento nos dá ferramentas reais para viver melhor, com mais lucidez, mais liberdade. Não se trata de negar o que você sente, mas de usar a razão para não ficar preso nisso. Porque o verdadeiro progresso não vem de aceitar a escuridão, mas de construir com inteligência a luz. E você, que chegou até aqui, já faz parte dessa mudança de paradigma. Então, se você valoriza esse tipo de conteúdo que te desafia, que te acrescenta e te liberta de antigos mitos, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esta mensagem e faça parte de uma comunidade que escolhe pensar, crescer e viver com clareza. A transformação não começa com dor, começa com consciência. Nos vemos no próximo vídeo.